Aqui estamos nós mais uma vez. Nós estamos aqui. Aqui estou eu. E eu estou aqui. Voltamos como sempre. Boa noite. Que coisa linda. Viver os dias da restauração. Fazer parte da restauração. De enfrentar um sistema diabólico enraizado há séculos. Hein? Não é fácil não, pô. De chocar com um sistema corrupto, maligno, que ultrapassou séculos, milênios, vir enfrentar o dragão, vir enfrentar as bestas, as águias, enfrentar os crocodilos, pô, os leões da África, os touros do Congo, do Zimbábue, os fortes touros de Bazão, enfrentar as serpentes, os escorpiões da terra, um sistema maligno fundado sobre as rochas do inferno. É só olhar para a Páscoa e vais ver não somente essas fortalezas, mas também a sua corrupção. É só olhar para a falsa aparência da piedade. Se você for um ignorante, vai pensar que Deus está nas suas cerimônias e cultos e reuniões solenes. Oh, terra. E tu falares diferente perante bilhões de pessoas. Hã? Não é fácil, né? E depois mais a humildade de Deus por amar o homem. Francisco, porque se Deus usasse a sua força e matar todos, mas mataria todos em um segundo, milésimo de tempo, ele faria isso. Ele ia destruir tudo, matava. Não viu o que ele fez com quem? Com aquela geração aí. Não eram muitos, mas foram bem pipocados no tempo de Noé. Massacrou todos, inundou a terra toda. Ninguém sobreviveu, senão 8 pessoas. Ele bem deveria fazer isso. E não precisava inundar a terra. É só queimar a terra toda. Aquele que olha para a terra e vê tipo o pó dos seus sapatos e olha para os mares como se fosse um balde de água. Essa imensidão dos mares para Deus é como um balde de água e a terra como o pó dos seus sapatos ou dos calçados de um homem. Quando o homem sacude assim o pé, é aquela areia que sobra, que cai no cimento, é a terra. Então era só soprar com a sua boca e sair fogo para queimar toda a terra. E não precisava nem um minuto. Em um segundo a terra toda estava queimada e todos os humanos iam morrer
carbonizados. Mas não. O amor que me libertou, o amor a minha alma salvou. Então, é assim Deus, em vez de destruir os pecadores, ainda se compadece e veio procurar salvá-los. E nisto, ele tem que se humilhar e falar como homem, e viver como homem, e sofrer o opróbrio. Tudo isso só para salvar os humanos. Os humanos ainda a lhe resistirem e a dizerem: não temos nada a ver contigo. 8 bilhões de seres humanos a falarem uma outra linguagem, a linguagem da corrupção, do maligno, do engano, da falsa piedade. E tu apareces no meio a lhe dizer arrependam-se. Eles vão te perguntar assim: como assim? Então você é só uma pessoa. Nós somos bilhões e bilhões. Achas que você é que tens a verdade? Todos os outros estão errados. Na IURD me falaram assim, no pastor. Então, como eu participei da Fogueira Santa na sede, o gajo, como um surrupiador, queria matar o leão, cumprir a sua meta. E pelo propósito que eu falei de $1000, os olhos saíram, viu que aquilo era muito dinheiro, que ele ia perder. Então fez-me uma pressão psicológica que é para que eu não fizesse isso. Mas eu continuei firme, porque eu sou assim, sou determinado nas minhas convicções. Eu teria votado que faria lá o meu propósito, aqueles propósitos todos de engano aí. E ele fez tudo. Quando ele usou a psicologia e não conseguiu me convencer psicologicamente, agora usou a força. Usou a força, mas tem uma força inteligente. Não chocou diretamente comigo, mas nas entrelinhas poderia sentir o músculo. E ele pregava assim. Então, todos os outros estão errados. Só você é que está certo. Os outros todos estão a fazer aqui, esses todos estão errados. Você que está certo, que queres procurar um outro espaço. Mesmo na catedral, o bispo também falava isso. Então, na reunião dos obreiros, na segunda, parece a terceira Fogueira Santa, já havia contestação. As pessoas viram que não passava de uma manipulação e mentira, que eles eram surrupiadores. Então, o bispo pregou assim: todos os outros hebreus estão errados. Você é só que está certo. Essa igreja dos milhões no mundo inteiro estão errados. Só você, obreiro, é que está certo. Não, uma forma de convencer, persuadir a pessoa. E a pessoa, se for um tolo, ignorante, covarde, vai olhar, não, mas tem razão. Eles são muitos, pô. Eu estou sozinho. Não. Mas Elias, no Monte Carmelo, disse: eu fiquei só, sozinho, como profeta do Senhor. Ok? Elias, no Monte Carmelo, disse: vocês são muitos, só os 400. E eu estou sozinho. Vocês são muitos. Eu estou só. Então vocês clamem. E eu também vou clamar. Ouviu? Elias não se deixou intimidar diante dos 400 profetas de Baal e os milhares, sei lá, milhões que estavam lá, ou quantos que estavam a representar a nação no Monte Carmelo, e o rei com seu governo que também estava lá. Elias não se deixou intimidar por ser o único e que todos os outros falavam a mesma linguagem. Não. Ele foi em frente. Ok? Então, eu era sozinho. Eu era sozinho quando recebi a vocação. Depois se juntaram alguns macebos comigo. E desde que se juntaram,
Só o Panzo é que permaneceu firme comigo. Então já éramos dois. Digo o Panzo que acreditava e cria no seu mano mais velho. Mas depois começaram -se a juntar outros jovens, outros rapazes. Não digo até dos mais velhos, que tudo não passava de como de uma pipa, que nem sabiam, nem entendiam o que eu pregava. Mas pronto, valeu a pena que essa penumbra que eles faziam dentro da igreja era um consolo para o homem continuar a acreditar e avançar até os dias de hoje. Agora, olhando 21 anos depois, a caminho de 21 anos, podemos arredondar, porque já são 7 anos, 7 meses no 21º, então, na matemática, já passou o meio, ou temos o meio acima do meio, então arredondemos-los aos 21 anos. E agora, imagine, hoje já não estou só. Estamos espalhados, como a Iva Varela lá na América, acredita nas minhas convicções, o Braulio, o Gaspar Clemente, a Madalena, hein? A Ana Lorena Teixeira, a Combana, a Catarina Laza, a Esther Simão, uma menina que era adolescente, agora é uma jovem, a Luzia. Todos, então o número vai aumentando, vai crescendo. É assim, agora se eu me espantasse e dissesse, não, epá, todos esses crentes falam uma linguagem. Hum? Todos falam uma linguagem, uma só. A mãe deles e as suas filhas, todos concordam, é um só. Eles não são um, mas concordam, é um que é na mentira, no engano. E vem um homem desconhecido e fala o contrário. É um desprezo total, verdadeiro desprezo. Que isso? Você sozinho, isso me falava o meu irmão de sangue. Então todos estão errados, só você que está certo. O único homem de Deus na terra agora é só você. Os outros todos são do diabo. Assim não dá, não faça isso, Ocota. Isso é um erro grande que estás a cometer. E eu continuei firme nas minhas convicções. Acreditei no que eu acreditei, que é a verdade. E a verdade agora está a libertar muita gente que acreditam no que eu acredito. Acredito no Santo Espírito. Acredito no Deus Pai. Acredito no Filho e no Espírito. Acreditei e eu tenho certeza que a minha fé vai gerar muitos resultados. Assim como diz Paulo, que pela fé os antigos teriam alcançado promessas, eu também alcançarei promessas pela minha fé. Ainda bem que já não estou só, espalhados em vários lugares, uns punhados, mas já posso dar glória a Deus e me gloriar no Senhor. E eu tenho a certeza que eu vou conseguir. Eu? Não, eu vou. Quando olhares para os templos cristãos abarrotados, quando eu vivi a prática da oração e jejum no passado, então já contei a minha experiência, a minha história aqui, que teria também naquele momento aparecido muitos rapazes que abriram a igreja no mesmo tempo comigo, uns até primeiro que eu. Então o diabo vinha até a mim e me falava: então esses todos estão errados, só você que está certo. Os outros não vivem a vida que você vive. Os outros não fazem o que você faz. Eles têm mais, são mais abençoados que você. Você há tanto tempo orar, jejuar, igreja vazia. Eles não fazem isso. Estão aí, têm dinheiro, têm carros, você não tem carro.
Hum? Já fizeram assentar 100 pessoas, você nem 30 consegue fazer assentar. Se hoje vier 30, amanhã vai vir 20. Os outros já estão a falar em milhares de almas. O outro contou notícia ao seu amigo. Congreguei 1000 pessoas. E o outro respondeu, ele está a falar em 1000, nós estamos a falar em 10.000. Entre eles, aqueles choquei. E eu era como, não o Simba no meio, que instigava os dois gigantes, mas eu era como um insignificante, que ao ouvir só o sucesso, os grandes a discutirem, e eu em silêncio. Ainda bem, carregamos uma natureza sem inveja, não criamos, não temos inveja do sucesso de ninguém, nos alegramos com cada sucesso e avançamos para a nossa vocação soberana. Mas que o inimigo trazia essas notícias para nos instigar, nos estimular a inveja, o fracasso, o desespero, frustração, tudo isso. Ok? E o diabo vinha. Eles não fazem isso. Eles têm dinheiro. Eles não precisam fazer viver o que você vive. Você toda hora a se massacrar, a sofrer à toa. Não funciona. Não te falaram já? Não funciona. Então, mas graças a Deus, hoje o diabo não tem mais coragem de vir me dizer que você há 21 anos a orar, ou então 23 anos, desde que você largou tudo para servir no Evangelho, 23 anos a orar, o que aconteceu com a tua vida de oração? Não, já não pode, porque houve uma revolução, muitas mudanças. Pelo menos o poder é um consolo. Eu vou falar ao diabo, diabo, eu não tinha poder, agora eu falo, as palavras se cumprem. Eu paro chuva, eu faço chover, eu assopro, eu tiro câncer, eu ressuscito mortos, eu acordei a Tuizana, Tuizana lhe acordei do coma. Então o diabo não vai vir mais que, como diz aqui o meu irmão que falava isso, que está no Mochigo, o diabo já não vai vir me apanhar pata, como ele me apanhava a pata antes. Hein? Eu vou dizer, eu corro todos os dias, eu falo, eu não tinha esse poder. Hein? Vou lhe mostrar a Laurinda. Eu acordei Laurinda do coma, pô. Hein? Vou lhe mostrar que eu resgatei a Ana Lorena do espírito de suicídio, morte, da infelicidade. Hoje agora é uma mulher feliz. Eu vou lhe mostrar todos aqueles que eu usei o meu poder, a palavra, a oração e foram abençoados. Então, ele já não consegue mais me apanhar pata. Agora sabe me apanhar pata onde? Quem sabe? Povo. Ele falou, olha só, você não tem povo. Outro dia, alguém disse assim, disse, olha para os falsos profetas. Não se me lembro se onde é que ele me falou isso. Parece que é aqui na live mesmo. Ele não falou com intenções malignas, mas sempre temos que desconfiar. Mas ignoramos as afrontas dos pecadores. Os falsos profetas não têm a unção que tu tens, mas enchem estádios, prometendo mentiras. As pessoas entram doentes, vão sair doentes, mas acreditam nas mentiras e enchem estádios. Mas tu que estás a curar verdadeiramente, igreja vazia, o povo não vão. Quem se lembra? Eu li essa mensagem e eu respondi, sim. No tempo próprio, eles vão vir. O discípulo Simão se lembra. Tem alguém que tenha mandado essa mensagem no vermelho? E eu respondi, Silvanete também estava lá. Eu falei, sim, é mesmo assim. Um dia eles vão vir. Parece que já não me lembro se lhe falei, o teu povo vai se apresentar voluntariamente. Eu lhe mostrei que enquanto não terminasse os 25 anos, não poderia falar em sucesso. Para mim, enquanto não completar 12 anos de jejum, ainda estou no deserto. Você sabia disso? 12 anos de jejum. Quando eu completar 12 anos de jejum, então aí o deserto vai terminar.
Pode acontecer coisas grandes e poderosas, multidões se manifestar, ainda será deserto, porquanto estou a caminhar para 12 anos de estrada. Então, desde 2016 até 2028, o meu deserto vai terminar. Aí eu marcharei contra o Principado. Está entendendo, né? O Principado já estará em apuros aí. Vai contar os dias com os dedos na mão. Cada passo que eu der é um desespero muito grande para ele. Se a vontade do Principado, se houvesse possibilidade para se enterrar, ia se enterrar. Porque ele sabe que, faltando um ano, está consumado. É só esperar já o dia em que ele vai ser lançado no abismo. Ouviu? E que, na verdade, não será um ano, né? Eu termino os 12 anos desde o dia que comecei a jejuar, só terá mais alguns meses para ele tombar do ano 25. Então, por isso, mesmo com igreja vazia, com muito poder, não me enfraqueci na fé. Não olhei para as nuvens, nem tampouco para os ventos. Eu semeei e eu ceguei. Avancei para cegar e avancei para semear. Isto é, ignorei os ventos, ou então as tempestades, e também as nuvens que se formaram no céu. Não me escondi, eu avancei, ou então continuei trabalhando. De manhã lancei a semente, e à tarde não retirei a minha mão, voltei a lançar a semente. Porque uma coisa eu sei, chegará esse dia. Por isso, as pessoas, muitos não teriam me entendido ainda. Por causa de avalanche de muito poder, então muitos. Mas não, esses não são maliciosos, não, por falta de conhecer essa verdade. Me diziam, não, mas apóstolo já tem tudo, apóstolo tem muito poder, essa unção, apóstolo. Essa multidão, muitos até pensavam que é muito povo, uma multidão. Uns até, veja só, disseram que esse homem é o anticristo pela multidão que lhe segue. E não vejo essa multidão. Acham que essa unção gratuita, muito poder e que alcança as pessoas sem fazerem nada, hein? Sem fazerem nada, sem pagarem, sem lhes exigir nada, sem lhes obrigar a fazer nada. As pessoas são curadas, são libertas. Essa unção teria espaço para congregar o povo? Não, não teria. Não teria templo para poder realizar os cultos. Um povo que está doente, perdido, em busca de Deus. Não, não teria. As nações poderiam emigrar. Você não está a ver que as pessoas não vêm para Angola para receberem cura. Mas controla quando havia o falso mover da Nigéria. Americanos, europeus, outros países africanos subiam, não é maravilha? Subiam para a Nigéria. Encontro do Tibi Joshua. Americanos, europeus. Estão aonde? Eles estão a ver, todos espantados com o poder que está a se mover no homem. Mas ninguém ousa vir procurar o homem. Sabem por quê? Porque o diabo não está a deixar. Senão são os domésticos da fé, os poucos filhos que já temos gerado é que se movimentam, estão a vir da Europa, como tivemos dois bispos auxiliares. Hoje ainda estava a orar para a dona Mariuano, e com o marido dele e a mãe, que vieram do Ocidente ou da Inglaterra. Hein? Mas o mundo não se movimentou para vir para Angola. Por quê? Porque tem guerra. Agora, aqueles aí eram do maligno. E são, muitos deles ainda existem. Onde as pessoas foram lá e ficaram frustrados. É mentira, ó, comandante Luiz Paulo. Ficaram frustrados. Você já viu os grandes aí, né, aí para quê? Eu vi até ministros, como hoje esse que é o embaixador da Angola na Inglaterra, foi ministro das Relações Exteriores, foi no Tibigosso.
deputados, ministros, para não falar no Brasil, os Bento Bento, não sei quem, foram para assistir cultos lá nas reuniões do Valdemiro Santiago. Homens grandes de Angola, doutores, até presidentes foram na Nigéria. Presidentes. Foram lá presidentes de várias nações africanas. Foram no Congo, na Nigéria. Ministros já nos falam, embaixadores, é uma multidão. Mas por quê? Porque são quimbandeiros e os feiticeiros estavam aí em outro quimbandeiro. Então, eles são da mesma gênese, da mesma natureza. Assim como as pessoas vão no curandeiro, o bruxo vai no curandeiro, o bruxo vai no quimbandeiro, eles vão. Como que ele tem o que ele não tem e vai lá buscar. Por isso não havia obstáculo nem impasse de eles se movimentarem. O diabo não lhes barrava, não vão. Como Deus já vos falei que não queria isso, não barra ninguém. Os homens, Deus é que criou o homem, ele deu essa liberdade de escolher o caminho e ele deixa. Mas o diabo, ele vem e se opõe. Por isso você vê que ninguém. A primeira coisa que o diabo coloca na mente deles, cuidado, esse homem é inimigo, vais morrer. Veja só, por exemplo, o que aconteceu com os homens da UNITA. É feio quando estavam a ser perseguidos, queriam vir partir comigo. Uma senhora, nunca mais vi também essa mulher aí, que facilitou, perguntou-me, eu disse, não tem problema. Então, depois, o Adalberto queria vir em casa, eu falei, diga a ele, é na igreja. Ficaram que é para ir lá na igreja. Mas todos eles se congregaram. O Abel Sivucuvuco, ele, mais o outro, junto ao Abel Sivucuvuco, não sei se é quem de Jaime ou quem é. Xavier, o Jaime Xavier. Xavier, né? O Xavier é que aconselhou todos para não fazerem isso. Disseram, pá, o problema é que nós temos o poder do outro lado. O nosso poder é diferente dele. E o dele é mesmo verdadeiro. Vai quebrar os nossos pactos. E depois, como é que fica? Em outras palavras, converter não vamos nos converter. Vamos continuar embora com os nossos feitiços, com os nossos cintos, com nossas prostituições, com nossas mentiras. Como é que fica? É grave, vamos morrer. Então todos assustaram. Eu creio que Adalberto disse: não pensei nisso. A prova jovem é que me falou: não pensei nisso. Automaticamente manobraram. Já não vieram mais, por causa do feitiço, da proteção que eles carregam. Porque o Xavier reconheceu que aquele é poder verdadeiro. E esse poder, os dois nunca não são amigos, não. Ele quebra o nosso. Como é que fica? Entenderam? Mas há um dia que isso tudo vai terminar. Vai. Há um dia que está a vir aí, o dia da promessa. Alguém mais ou menos falasse aos hebreus, olha, Deus falou ao nosso pai Abraão que depois de 400 anos poderão ser libertos. E um frustrado por causa da servidão no Egito, acho que queria acreditar nisso. Me falem. Não. Parece que estás a sonhar demais. Pô. Pô, não tinha escrituras como hoje. Não tinha nada que é escrito. Aquilo chamava-se a história oral. Já você aprendeu na história oral. Os fatos contados oralmente de geração em geração. Existiam assim mais ou menos crianças, eles contavam. Olha, assim, 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 aconteceu assim, assim, até as promessas. Olha, vai acontecer assim, assim, assim. Aquela geração passava e a outra geração ficava com aqueles relatos, os fatos gravados nas suas memórias, não tinha escrito. E passavam para outros. Ouviu? Agora parece alguém fazer lembrar os seus irmãos, não, vamos sair daqui. Deus falou a Abraão, vai acontecer. E alguém um frustrado de tanto sofrer. O que é que tu achas? Ele ia dizer que você está mais equivocado, pá. Você está a acreditar nesses contos aí. Isso são contos, pá. Hum?
Ia dizer, você está a acreditar nessas histórias? São histórias, ora, são anedotas. Achas que alguém mesmo poderia vir nos tirar das mãos de Faraó? Esse grande império. Alguém poderia... Não, mas Deus, oh, esquece isso. Você já viste Deus? Hoje, se você fala aos pecadores a respeito do inferno, a primeira coisa que vão te falar, quem é que já foi no inferno? Quem é que foi no inferno e voltou? Olha, uma das promessas que me foi dada nesta caminhada no tocante ao povo, às multidões, às massas, às almas. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder e com santos ornamentos como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Salmos 110, 3. Entenderam? E não penso que fui procurar esse versículo e eu enquadrei, não, esse aqui está escrito. Não, eu já vos falei da palavra dita e a palavra dizente. Vamos enquadrar assim, usar assim. A palavra que foi falada, a palavra que é falada agora. Foi falado no passado, que foi falado agora. Ok? Aqui está escrita, que Deus é que falou para ser escrita aqui, ou que está escrito que Deus voltou a falar. Então ele falou comigo. Me disse que o meu povo irá se apresentar voluntariamente no dia do... Veja só, é incrível. Aqui há uma semelhança com o que fala Jesus aos seus discípulos. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. E sereis revestidos com o poder do alto. Então me sereis minhas testemunhas. Começando, ouviu? Veja só essa passagem aqui. A segunda, né? É a mesma, mas aqui tem mais simplicidade. Ou está mais simplificada. Que depois de receber o poder, somente assim vocês vão se tornar minhas testemunhas. E lhes foi dito também os territórios onde eles iriam testemunhar. Mas a condição é receberem o poder. Como é que é? Você não tem o poder, quer ir testemunhar? Estou a falar àqueles que receberam essa passagem. Isso aplica até hoje, né? Infelizmente. Não, calma aí. Presta bem atenção. Jesus disse, olha, lhe perguntaram, quando é que vais restaurar o reino de Israel? Agora ou não? Ou depois de muito tempo? Olha o que Jesus disse. A vocês não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu com o seu poder. Uma coisa que eu sei, que vocês vão receber o poder do alto. E quando vocês receberem o poder do alto, estareis capacitados para serdes minhas testemunhas, então para testemunhar a minha palavra, ou então pregar a minha palavra. Primeiro poder, para depois ir pregar. E também foram marcados os territórios aonde eles iriam. Isto é até nos confins da terra. Disse, vocês vão começar aqui onde vocês estão em Jerusalém. Depois vão ir para as cidades da Judeia. Depois vão sair da Judeia para Samaria, que era um outro país. Era considerado como se fosse um outro país anexado dentro do país. Parece que é a Gaza em Israel. E depois disso saireis da Samaria para outras nações, ou então até nos confins da terra. Mas há uma condição aqui: poder. Sem o poder, eles até poderiam começar testemunhar, começando poderiam testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins, mas não haveria sucesso. Então, essa palavra, agora vamos voltar para a palavra-chave da noite de hoje. O teu povo vai se apresentar, preste atenção, cada detalhe aqui você precisa compreender. Aqui tem português, língua portuguesa, com seus vocabulários, gramática e tudo. Hein? O teu povo vai se apresentar. E depois vem voluntariamente. Sabe o que é se apresentar voluntariamente? Então vocês todos sabem. Sem um esforço, sem importunação, sem importunação. Voluntariamente. Mas também ele diz quando é que isso vai acontecer? No dia do teu poder.
É a mesma coisa. Em outras palavras, quando você tiver poder, está a falar o dia em que você for revestido do poder, então o teu, não o povo, ele não falou o povo, o teu povo, isto é, aquele povo selecionado, vocacionado para a salvação, é esse que ele chama teu povo, que vai se tornar teus discípulos, vão vir e de uma forma voluntária e não virão com mãos vazias, com santos ornamentos, com louvor, adoração, sacrifício, não sei que, ofertas, tudo isso. Santos ornamentos. Como alguém que sai no meio da alva, a brilhar, a resplandecer, todos brancos, porque foram purificados. Vão se apresentar voluntariamente, mas no dia do teu poder. Então, enquanto esse dia não chegar do meu poder, esquece a apresentação voluntária do meu povo. Isto é, o meu povo ainda estará cativo. Então, vão se apresentando não voluntariamente, de uma forma assim, um aí, piá, mais um aí, piá, é? Mas não é massa, não é uma forma avalanche, como é que se diz? É multidão, milhões, e não sei quem. Em outras palavras, esquece, já tens poder, o dia do poder já chegou, e alguém vai dizer, mas esse todo poder? Não. Vocês é que acham que esse é muito poder, mas o poder prometido não é esse. Essa é a transição do poder prometido. Somos gratos por essa manifestação. Sim. E para mim tem um chamado essa manifestação como o poder do consolo, poder da consolação, para consolar o caminhante, o que está a caminhar para o dia do seu poder. E esse dia está determinado. Esse é um dia que não pode ser apressado. Não pensa que eles perguntaram, é agora? Não, não pertence a vocês, pois estão estabelecidos os tempos, as estações pelo Pai, não é vocês. Vocês vão ter que esperar só. Esse é o meu caso. Durante muitos anos eu busquei saber quantos anos seriam de guerra necessários para trazer o grande avivamento. Eu acreditei que em 3 anos poderia chover em Angola. Acreditei no princípio. Passaram 3 anos. Acreditei que em 7 anos choveria. Por isso, quando completamos 7 anos, em 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu acreditei que ia explodir um grande avivamento. E sabe o quê? A ansiedade, não digo esperança, a ansiedade era tão grande, foi o ano da tribulação. A tribulação começou em dezembro de 2011, que veio culminar não, seu epicentro em 2012, nos meses de maio, abril. Aquele período que eu vos falei, em dezembro começa a tribulação. As pessoas começam a se escandalizar, a sair da igreja, não em massa, porque os choto-feiticeiros, porque um dos feiticeiros que estava lá, esse miúdo também estava mesmo aí, já fugiu também, não estou a lhe ver mais. Na altura tinha 10 anos, que revela os bruxos, conta histórias, um miúdo de 10 anos a contar coisas muito profundas. Começou a falar fulano, 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 fulano. Estamos juntos, trabalhando para destruir o homem, destruir a igreja. Então eu fiz uma limpeza e não me arrependo, porque era necessário, passou com a permissão do meu pai para passar a tribulação. Hoje não faria, a não que ele me mandasse. E eu expulsei muitos, vai dizer, 9 bruxos. E aquilo trouxe grande, está vendo? O inimigo aproveitou-se daquela atitude e atribulou a igreja. Então, cada feiticeiro tinha seu parente. Cada bruxo tinha seu irmão, sua namorada, seu amigo, sua mulher. Os que tinham mulher. Então, isso criou, já imaginou, né? Um descontentamento muito grande. E outros feiticeiros, e esse miúdo, ele foi muito discreto.
Apontou os pequenos, os grandes, ele também não poderia, né? Os grandes estavam lá, nem ousou dizer, fulano, é incrível, mas não queria falar nesse assunto aí, que já, mas vocês precisam saber a história da igreja. Então foi em dezembro de 2011. Veja o ano que completamos 7 anos, porque no ano 2011 eu saio do esconderijo, saio de um propósito de 70 semanas fechado dentro de casa só a comer mangueleque, folhas, né? Não era até mangueleque, tudo que é verdura, mas couves, repolho, muito repolho na carne como amba de xinguba. Agonia terrível. Durante 70 semanas, que são 490 dias, que ou então 1 ano e 4 meses, mais 10 dias. É muita agonia, muito pão com manteiga, muito leite, muita verdura, muita salada, salada sem ovos, sem peixe, sem carne, sem nada. Agonia, 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 suportei fechado dentro de uma casa, sem sair fora. Nunca teria saído na rua. Só me movimentava lá. E a igreja, como estava lá também, então não havia falha no tocante aos cultos. O povo me encontrava lá. Fiquei bem claro, bem magrinho, muita oração, orava noite e dia. Os ventos assopraram, recebi o nome da igreja. Foi nesse propósito, Igreja da Salvação de todas as nações, Sol da Justiça. Assopraram os ventos, despojei, falso despojo, né? Você não amarrou o valente, despojaste o valente, que é o que é o despojo do valente, é falso despojo. O valente dá bola, me deram a bola, hein? Me deram a bola para eu marcar golo. E eu disseram, ele vai pensar que ele está a ganhar. Depois vamos lhe tirar a bola e vamos empatar o jogo todo. E vai ficar frustrado com o empate e aí vamos conseguir matá-lo. Essa é a camisola amarela, a parte da amarela da bandeira. Foi duro. Então não foi despojo, não. Muita juventude saíram da Assembleia de Deus. Uma igreja assembleana aí do Jindum, quem conhece, foi despojada. Muita juventude, muitos jovens, muitas meninas. É, rivais? É mais meninas, poucos rapazes. Já sabem por quê. Muita jovem. Rapaz, nada. Esse Mesaque me conheceram naquela fase aí. Mesaque só ia lá visitar. Esse pastor Mesaque. Tá aí o Mesaque. É naquele momento. A igreja, aquele quintal todo aí ficou lotado. O povo assustou. Os irmãos diziam, mas o homem não sai. Esse mundo todo está saindo onde? Pela primeira vez parou carros de membros foram na igreja. Naquela rua da lama, tinha 3, 4 carros lá fora. Diziam, mas esse homem então como é que é? As finanças mudaram. O lombongo melhorou. Muito papel para os que comiam. Também todos os sobrinhos, onde tem comida, os sobrinhos todos, que todos esses sobrinhos todos abandonaram as suas casas e foram viver lá. Barjona, Toninho, Donaldo. Minglai voltou. Voltou porque já estava aqui, tinha ido para a mãe dele. Não vivia comigo, né? Tinha ido para a mãe dele. Veio. Estava Domingos, Barjona, Toninho, Donaldo. Porque onde tinha comida, na casa dos pais dele estava aqui, tudo seco. Aí, Mário, mãezinha. Esses são os meus filhos, sobrinhos. Mas a mãezinha. Mas tinha também lá os rapazes da igreja. O André está aí. O André várias vezes ficava lá também. O outro também, aquele que está em Portugal agora, também várias vezes ficava lá. Casa cheia de juventude. Comida era boa. Ouviu? Todo mundo agitado, avivamento na terra, aleluia. O homem conseguiu, conseguimos. Ventos, quando mandava levanta as mãos, digam aleluia. Oh, glória, os ventos sopravam, pá, pá, pá. Só choravam.
Eu tenho fome da justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede da justiça. Ei! Esse louvor apareceu naquele momento. É muito power. Eu tocava nas pessoas, as pessoas caíam. Não tinha poder, aquilo só tudo foi distração. As pessoas não eram curadas. Um ou outro. Que caíam, doente, e levantavam doente. Não é como agora, caiu doente, levanta curado. O homem escondido. Os rapazes falaram. O que vai acontecer depois do homem terminar o propósito? Se agora é assim. Isso é avivamento, irmãos. Então, em 2011, eu termino o propósito. E tiramos a igreja do quintal e fomos pela primeira vez fora do quintal. Entramos na rádio. Eles estavam já dizendo, vamos já esticar a corda. Tira do quintal, multidões, só na inauguração. Tinha mais, não sei, de 15 carros lá fora. Alguém que está vilado da rua do Gué, da Lama. Hã? Pessoas vieram da Baixa, não sei o quê, do Cacoal, programa da rádio bateu, você não imagina. Eu orava e curava as pessoas. Algumas curas já aconteciam naquela altura, quando eu saí. Vocês perguntam, quem é esse homem? Em dezembro, eu expulso esses bruxos. Mas antes dele expulsar os bruxos, olha só, ataca o Moro José Eduardo. Olha, na verdade, a tribulação que seguiu expulsar os bruxos é só consequência, senão o ataque começou com Eduardo Santos. Eu passei uma noite a clamar, Deus, por favor, me poupa. Não estou em condições, como é que eu vou enfrentar um Golias, um general, ou um senhor dos, como é? O senhor da guerra. Para me matar, Deus. Ele falou-me, tu vais ter que falar. Vais ter que falar. Mas vais ter que falar, ô seu covarde profeta. Eu não uso covarde, não. Ok? Fala e vais ver que eu vou te proteger. Falei, eu aceito. Senti paz. Ninguém sabia. Não falei aos que foram comigo, nem aos que vinham comigo, que vou picar dos Santos. Se eu falasse vou lhe picar, iam dizer, iam me agarrar, não vai vir hoje, não nos arranja problema. Os que estavam comigo assustaram no programa. Comecei a lhe picar. Ó tu que reina sobre esse povo, seu covarde, seu ditador, assassino, gatuno, você é o Acabe dessa nação. Ó Herodes, presta bem atenção, arrependa-te enquanto é cedo. O Senhor disse, você empobreceu, matou, destruiu esse povo. Se você não se arrepender, ele vai te matar. Ainda disse, teus filhos serão como pássaros, fugitivos nos montes. Serás desenraizado da terra, serás perseguido, serás maltratado, humilhado. Assim como você humilhou os angolanos, é como o Senhor vai te humilhar. Estás-me a ouvir, ó Herodes? Ou Acabe? Não tinha nem condições de falar o José Eduardo. Terminou só, mas todos entenderam. Ó Herodes, ó Acabe, ó tu que reinas sobre esse povo. Teu inimigo, falei mesmo, não é Samacuva, não é oposição. Eu sou o teu inimigo. Eu vou te tirar do poder. Eu vou acabar contigo, homem. Nem os povos da UNITA gostaram. Porque a rádio é da UNITA, né? Quando saí do programa, cara estrancado com isso, você quer nos arranjar problema? Indignado, eu falei, mas se não são da oposição, não deveriam aplaudir, disse, até que enfim apareceu um pastor que lhe afrontou. Todos eles aterrorizados, como que esse homem quer nos arranjar problema. Só para sair da rádio para casa, eu controlasse o carro que estava ali já. Não somos assassinos. O carro que me deixou lá, ao lado da igreja, é controlar bem. Os rapazes que vieram comigo nem foram bem na igreja.
Passaram direto, porque eles tinham que passar para aí deles embaixo. Lábios secos. Um chama-se Manus, está em Portugal, e outro já morreu. Eram os dois que fui com eles. O Titão e o Manus. Lábios secos. Eu senti calafrio, mas uma força que me avivava. E ele me dizia: não temas, eu sou contigo. Aquilo chegou em todo mundo. Todos na igreja ouviram. É incrível. No palácio chegou. Um general de Gola. A mensagem já chegou no palácio. O camarada presidente já se apercebeu do que o vosso pastor pregou. Mas ele arranjou problemas para outros pastores, outras igrejas. Ele está a procurar um lugar ao sol. Isso me deu muita força na boca de um general a falar isso. Eu falei, oh, afinal eles têm medo de mim? Olha aí, porque ele tinha que dizer, vamos matar ele, vamos lhe capturar, vamos lhe perturbar. Não, falou, arranjou problema para os outros. Eu disse, oh, então afinal eu estou livre. Ah, então, que na conta deles, pá, seus pecadores, podem mesmo lhes matar. Não, ele pensou que me ameaçou, aquilo me ajudou. Eu fiz tenho um raciocínio lógico, Antônio Paulo. Calma aí, um general está a falar assim. Ah, então é incrível. Raciocínio lógico. E ele ainda disse mais. Ele está a procurar um lugar ao sol, não vamos lhe dar espaço. Eu falei, oh, não vamos me dar espaço. Devia dizer, vamos matar ele, ele vai morrer. Não, não vamos lhe dar espaço. Quer dizer que vamos fechar as portas dele. Eu disse, oh, afinal ele tem medo de mim, não vamos fazer nada, afinal. Oh, afinal, oh, sim, aleluia, meu Deus, nossa querida, que amor de tata. Tutto onde ele. Eu fiquei agigantado com as palavras daquele general. Ele está procurando um lugar ao sol. Não vamos lhe dar espaço. E ele arranjou problema para outras igrejas. E disse mais. E ele ainda está a falar que esteve com o presidente. Porque eu falei, lembra-te que você estivesse comigo e tu me imploraste para que eu não te tirasse. E você estava a me dar dinheiro. Eu te disse, vou te tirar mesmo. Sim, e vou te tirar. E ele disse, quando é que ele esteve com... Esse já é o general. Quando é que ele esteve com o presidente? Está a acabar de sonhar? Está a dizer que esteve com o presidente. O rapaz veio me contar, lábio cego, a tremer. Olha, ligou um general, falou assim, eu falei, liga para mim. Não ligou para mim para quê? Me ligou um pastor pentecostal. Os pentecostais já são inimigos há muito tempo. Igreja do diabo. Ele se apresentou mesmo, sou pastor da pentecostal. Presta bem atenção, homem. Você deve pregar o evangelho, não é afrontar as autoridades. A Bíblia diz, aquele estudo aí, a Bíblia diz, não sei o quê, você está a afrontar as autoridades, você é um político, mas faz sua política. Você é da UNITA, você é da oposição, faz política, não se esconde atrás da pregação, ok? Faz política, entra no partido político, porque eu lhe falei assim, seu covarde, seu medroso, vocês todos são escravos, tenha medo ou não, eu sou diferente, ok? Tá ouvindo? Desligou. Piá! O que seguiu depois de ataque da gente da secreta. Nunca falei isso abertamente. Mas neles não se manifestavam para mais ou menos dizer que se identificavam, te matando, não sei o quê. Não, falavam mesmo. Ligavam a me ameaçar, mas com vozes de meninas. Meninas da secreta. Uns me convidavam para ir para a cama. Prepara já a cama. Estou a vir aí. Estou a vir. Você quem? Está me perguntar, mas você já me conhece? Já me tivemos juntos no hotel? Estou a vir, já? Prepara bem. Eu desligava. Ele ligava, não atendia, usava outro nome. Já te falei, ouviu? Já te falei. Você é quem? Cíntia, Cíntia, Cíntia. É muita perturbação. Ultimamente já não atendia telefone. Mensagens. Mas ninguém ousou dizer, vamos te matar. É incrível. Ninguém disse, vais morrer. É só a mandar ofensas. Mas eu sabia que eram eles. Deixei de atender telefones.
por causa dessa chantagem que eles me faziam. E outras coisas. Movimentaram as forças aéreas, terrestres. No dia seguinte, tudo estava preto. Aquele território todo é da Viana. Meteram uma rolote à frente da igreja. E eu sabia que eles eram da contra-inteligência. Passavam um dia lá, homens grandes para me ameaçar. E eu falava na minha mente, se vão te raptar, vão te partir o pescoço. Vieram aqui para te matar. Eu também dizia, aquele que me mandou falar isso, me disse que ninguém ia me fazer nada. Ninguém me fez nada. Começaram a ir na igreja para tentar me ameaçar, não sei. Aquelas coisas eu falei. Parece que foi pedir ajuda, mostrava para a pistola, à madrugada, aliás, à noite, 21 horas, não sei o quê. Tudo isso. Eu lhes resisti, mas culminou com aquela tribulação. E veio Deus até mim e disse, fecha a igreja, vai para a mata. Porque espiritualmente eu não tinha forças para suportar aquela pressão toda. Mas para mim, o maior ataque não era ter falado ao José Eduardo ou a ameaça do Zacon, não. É as consequências de ter expulsado os feiticeiros e como aquilo abalou a igreja, as pessoas saíram de igreja. É incrível. Esse até de José Eduardo não tirou pessoas da igreja. E essas pessoas, muitos deles começaram a me ameaçar, viriam com a polícia, não sei o quê, coisa, tudo isso aí. E eu tive que ir nas matas para ir orar. E passei muito vexame, muita humilhação. Aquele período era o período mesmo de humilhação. Eu tenho chamado de aquele Golgota, a Rua de Cruz. E as pessoas me atiraram. E agora? Dentro, não é só fora, fora e dentro. Os de dentro, aqueles que andaram emocionados com o avivamento, viram que tudo estava perdido, começaram a abandonar discípulos, pastores. Esse homem estragou a igreja, esse homem nos vendeu, esse homem nos apoiou, esse homem e não sei quem. Os de fora me perguntavam, onde está o avivamento? O propalado avivamento, o esperado. Oh, como é que é? Fechou a igreja. Me ligavam para zombar como amigo. Então, apóstolo Marcelo, sou fulano, quero ter contigo. Estás aonde? Tudo isso. Eu suportei as afrontas dos pecadores. Resisti ao diabo. Lançaram, naquele período, uma notícia falsa, ou então uma informação falsa. O homem se frustrou e foi fazer pacto com o diabo. Esperou pelo avivamento, não apareceu, e fingiu que foi nas matas, mas afinal foi fazer pacto com o diabo. Lançaram essa notícia e começou a circular no meio deles. Eu dobrava os joelhos, só chorava e dizia, Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que vou vencer. Por que que isso tudo aconteceu? Porque Eduardo Santos era uma entidade máxima desse país. E lidava diretamente com o Principado de Angola. O primeiro poder. Existem três poderes nesse país. Duas serpentes e o terceiro poder, que é o último, das suas forças chamadas os espirituais da maldade. E a primeira serpente, na linha da sucessão, a segunda, aliás, é chamado parlamento. Esse trabalha com os príncipes das trevas, as bestas feras do inferno. E depois tem a primeira na linha da sucessão, que se chama Palácio, Presidência, Cidade Alta, sei lá, qualquer nome que chama. Esse é o principado. E esse trabalha com as potestades também. A segunda na linha da sucessão chama-se Parlamento. E a primeira, Presidência. Então, e na Terra, é o Presidente da República que está nesse primeiro poder, e aí está o Presidente do Parlamento. E são entidades, são dignidades. E eu, a afrontar, eu lutava com as hostes espirituais da maldade. Viu? Eu gosto de falar em mistério, né, que vocês gostam. Eu lutava com as hostes espirituais da maldade, numa caminhada de 120 quilômetros. E na altura, nem
sequer 30 quilômetros teria percorrido. Parece que eu tinha percorrido 10 quilômetros. Porque esses primeiros anos, sete foram muito devagarosos, por causa também da inexperiência, as cargas e o resto. Foram os anos mais violentos, mas também menos velozes, mais vagarosos. Não que era vagaroso no cuidado, por causa das barreiras que eles colocaram aí, porque eles queriam já afastar mesmo lá no princípio já. Então, quando eu completei 7 anos, eles acharam é perigo. É perigo essa vida que ele leva. 7 anos o homem não dorme. 7 anos o homem a jejuar e a orar em casa. 7 anos é grave. E eles disseram: se ele completar 10 anos, acabou. Esquece, já ninguém vai lá. Enquanto não completou os 10 anos, temos que fazer alguma coisa. Então, arranjaram essa prova, essa tentação, aliás, esse deserto. E passou com a permissão de Deus. Por isso, Deus me incitou a, a profetizar, continuar dos santos, para ter cidadãos. E eu tive essa visão. Eu vi destruir muitos poderes. Eu arrebentava eles na parede, explodiam, avançava em alta velocidade, tudo no meu caminho. Eu destruía. Cheguei num ponto em que vi uma casa lá no campo. Uma casa abandonada. Abandonada não, isolada lá no campo. E o terreno aqui sem nenhuma cobertura ou então obstáculo. Quer dizer, que você vê a pessoa aí e ele também te vê. E no campo militar, aquele terreno, aquele lugar é perigoso para você transpor, porque você tem que ficar embaixo de uma árvore, não sei o quê. Tá sabendo, né, quem foi tropa? É, Luiz Paulo. Agora, eu queria assaltar a casa do quem? Do Principado. Aquele era o palácio. Eu queria assaltar a casa do Principado. Sabia que o Principado estava dentro daquela casa, mas também estava com medo de como transpor aquele terreno. Esse medo que eu senti naquela noite. Mas ainda assim, me gigantei, não fui para lá, mas depois eu vi o Principado, um homem alto, grande, um Fá, um comando general, nos ombros dele só brilhavam estrelas. Não consegui contar quantas estrelas tinha, mas era um grande general, alto, e tinha dois guardas. Cada lado tinha um guarda, também boinas vermelhas. E quando ele saiu, uma voz disse: está aí o Principado. E eu tinha uma Kalashnikov e eu lhe disparei. Esse tiro, esse ataque que eu fiz na rádio. E ele escapou, não consegui lhe atingir. E voltou outra vez dentro. E eu estava a me preparar para assaltar aquela casa. Estava a me preparar para ir lá. Eu sou suicida. Só que eu não estava no nível dele. Ataquei uma pessoa que estava no nível mais superior do que mim. Com cobertura do Principado. É incrível. Então, sabe o que ele fez? O Principado fez feitiço, magia. A terra tremeu. Mas sou eu que senti a terra tremer. Toda a minha estrutura mexeu. E eu tive que me retirar do campo da batalha. E eu, na visão, vi que aquele percurso que eu fiz, que eu estava a destruir aqueles demônios, estava a libertar muitos jovens. São os jovens que eu libertei. Mas quando me retiro, esses jovens todos viraram contra mim. Começaram a tirar pedra. E isso aconteceu no físico. Os jovens que eu libertei naquela batalha, quando eu fechei a igreja e fui para a mata, ficaram frustrados, começaram a tirar pedras. As pedras de palavras. Fracassou, mentiroso, foi fazer feitiço, não aguentou, é um Saul, Deus lhe rejeitou. Por isso as trevas levantaram um rapaz que eles tinham infiltrado, que é para congregar essas ovelhas frustradas. E ele se proclamou como o Davi, o substituto de Saul. É incrível. O homem que escreveu essa letra. Não importa quem és tu, clama nesse. Ele está com vergonha. Ele sempre visitava o quê? A estalagem. Passava um ano, não sei o quê. Sempre aparecia lá, cheio de humildade falsa.
Saía da igreja dele, ele ia lá com os rapazes, discípulos dele, três, cinco, todos ali para lhe acompanhar, para mostrar o trabalho que eu venci. Hein? Lá, desde que inauguramos que fica, não vai lá, porque está com vergonha. Porque ele falou demais. Ele não tem como encarar a vitória do homem. Está envergonhado. Ele sempre ia aí. Todos os aniversários ele ia. Todos. Agora não vai por quê? E não tem mágoa dele. Ele mesmo que está a arrebentar-se ele sozinho. Então levantaram esse menino e esse menino falou mal de mim, pregou, incitou as pessoas, tudo aquilo aí. E eu garanti aos que estavam comigo, a vitória está garantida. Podem acreditar, é uma fase. Mas eu vi esta fase, eu disse, eu vi que eu ataquei o Principado. O Principado fez transmitir tudo dentro de mim. E eu tive que me retirar e fui para o deserto. E pelo caminho antes de chegar no deserto, as pessoas que eu teria libertado, os jovens, começaram a me atirar pedras. E o Principado começou a criar barricadas. E eu pulava as barricadas, levantava muros, pulava arames, pulava. Apareceu um rapaz que me fez um tiro, mas o homem é mortal. Balas assim, mas sem dano. E ele disse: Desculpa, eu queria só matar o Espírito Santo. Ok? Peguei a arma dele e lhe dei um tiro do braço. E é filho do irmão do meu pai. Ele existe. Um gago. E eu avancei e fui nas matas. E lá nas matas me apareceram os tocuistas. Veja só que essa mata que eu fui, não somente fisicamente fui, mas também representa o deserto todo que eu estou a passar durante 12 anos. É incrível. Os 12 anos não começaram naquele data, mas começaram em 2016, no dia que eu comecei a jejuar. Estão entendendo? E lá no deserto me apareceram padres e pastores tocuistas. Eles vinham vestidos de padres e pastores. Pastores tocuistas estão sempre de branco, né? Com aqueles símbolos dela. E os padres com aquelas batas dos capuchinhos. Mas quando se aproximaram de mim, transformaram em jovens. Se esconderam e apareceram como jovens e disseram: só viemos te ajudar. Viemos te ajudar, não se preocupa, viemos te trazer comida, estás a sofrer aqui. E eles me deram algo que estava forrado dentro de um papel desse de prendas, ou como é que se chama. E eu carregava aquele saco preto, estava aqueles sacos de 10 kwanzas aí do mercado, onde carregava os meus mantimentos, quer dizer, mostra a miséria, né? O deserto, é no deserto, não. E eles vieram com coisas já de luxo e tal, está aqui, não, 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 não. Só viemos te ajudar. E eu recebi aquilo, mas uma voz soou, isto é veneno, joga fora. Eu joguei fora. Diga amém, diga aleluia. Olha, me enganei, pensei que estava a pregar a pessoas que estão aqui na igreja. Estou a falar, diga amém. Estava a querer ouvir que você respondesse amém. Então, e eles se retiraram e a visão terminou. Essa fase toda aconteceu. Essa fase desses que foram no monte, a infiltração que foi no monte, ir lá me seduzir com exploração de diamante, aquela coisa toda aí. Tudo essa fase toda que estamos a passar. Por isso, primeiro, Simão Toco, 30. Católica, 60. A mãe e a filha. Você me disse que a Simão Toco representa todas as filhas, né? Porque a mãe e a filha mais poderosa aqui, por isso foram padres. E vê, no ano 2022, o que que aconteceu em Angola? Morreram centenas e centenas de pastores tocuistas em Angola. Houve uma peste terrível. Depois disso, agora, o que está acontecendo está a morrer centenas e centenas. Só que os padres são muito fechados, por isso você não sabe. É muito padre, amor. Aliás, vocês ouviram a madre falar. Morrer em Angola
depois de 2022 até agora, 9 bispos, 9, sei lá se é 9, mas eu já contei eles. 9 bispos, quer eméritos, como é que chama? Emérito e em funções. E o último que morreu é esse aqui, cardeal. É bispo. Ouviu? Esses aqui, por causa da função e também são príncipes, são famosos, não sei o quê. Não é possível esconderem. Mas os padres estão a morrer. Disseram, não fazem ouvir a vossa voz, para que o Marcelino não se aperceba. Os tocuistas se apercebemos por causa da aproximação de parentes que estão lá. E sabe, senão também ficaria fechado. Agora que eu rompi a mãe e a filha, o prêmio deles que eles foram dar não surtiu efeito. Por isso essa fase também foi envenenado, né? Mas contudo, neste quesito, então o dia do meu poder não é agora. O dia do meu poder é. Eu disse que durante muitos anos eu clamei a Deus para que me revelasse o tempo de guerra. A necessidade pelo avivamento era muito grande. Por isso, 7 anos trouxe consigo um grande dano que se reparou, não irreparável, que se reparou. E era mister. Depois completamos os 10 anos. Quando completamos os 10 anos, as coisas começaram a fluir. Estamos a falar de 2014. Pela primeira vez comprei um carro. Eu já tive uma motorizada na juventude, quando eu era um bara professor. Comprei carro, já estava a conduzir. A minha lua cheia é incrível. Ainda nem estava na lua, mas o carro foi chamado a lua, porque chegaria até a lua. Ah, é muito espiritual, né, Edilson? 2014, completei 10 anos, então as coisas começaram a fluir. 2 anos depois casei, comecei agora a viver em lugares diferentes, como o Zango 3, a centralidade dos Zangos. Fui não sei o quê, também foi mudando. Depois fui humilhado outra vez, desta vez é uma prova da parte do Senhor, não é tentação. E eu tive que largar a cidade para ir para a mata. E eu fui lá em 2017. E no terceiro ano saí. E hoje estamos aqui. Hã? Estamos aqui agora no condomínio das Pedras Negras. Tá vendo? Nem conheço o tal do condomínio, se é Pedras Negras ou como é. Cassas Rubras ou como é, pá. Não, Tulipa Negra. Então, feito isso, estamos a avançar. Eu disse que clamei durante muito tempo. Queria saber o tempo desta guerra. Depois que tive essa tribulação aí dos 7 anos, quando eu voltei, eu só clamava, pai. Eu me lembro que estávamos no ano 2013. 2013, e eu clamava, pai, são 9 anos. Até quando, Senhor? E foi-me respondido, Moisés precisou 40 anos para receber o poder e vir libertar o povo. Você com 9 anos já estás a lamentar até quando? E eu me contentei, pedi desculpa e avancei, fiz meus votos e disse que estava disposto a ir 40 anos, não tem problema não. Mas continuei somente querendo somente saber não, mas até quando? Pai, quanto tempo vai demorar a guerra? Será que é 20 anos que Salomão edificou a casa do Senhor? Que Sansão julgou Israel? Será que são 20 anos? 20 anos depois, Isaac gerou seus filhos. Ou 25 anos, então, nem queria ouvir falar dos 25.
100 vezes que não, 25 não. Assim 20 mesmo. 20, possivelmente, ou 14, não. Nunca passo. Então, uma vez tive uma visão. Me apareceu o filho da perdição e eu estava ao lado dos outros dois companheiros que já estiveram comigo nessa caminhada. Também faziam aquela coisa, uma à direita, outra à esquerda. E eu sempre estava no meio deles, né? Então o filho da perdição veio e pegou as mãos do que estava à minha esquerda e mandou levantar as suas mãos assim. E ele fez assim. E depois pegou as mãos do que estava à direita, também fez assim. E eu tentei fazer assim e ele me abaixou a outra. Ouviram? 10, 10, 5. Mas tudo em silêncio. E também trouxe funs sem conduto. 3 pratões de funs sem molho. Sem carne, sem nada. Em outras palavras, deserto com vocês. Eles também andaram nessa caminhada a respeito do avivamento. Acreditaram, cada um com seu ministério, acreditaram que avivariam também a terra. E depois se tornaram competidores também. O da esquerda já esteve conosco e saiu. O da direita nunca esteve, mas ficou próximo de mim mais de 20 anos. Ou sensivelmente 18 anos, ok, tenho certeza. Então, feito isso, sabe, eu saí da visão, não entendi nada. Como assim? 25? O que é que ele queria dizer? Mas faltou só entendimento. Está aí, funs sem carne. E mostrar 25. Em outras palavras, só depois de 25 anos é que vai ter comida, que vai ter conduto. Agora é funs sem carne. É deserto. Não tem direito a nada. Ok? Mas como é filho do diabo, eu ignorei. Não, esse é do diabo. Esse é demônio, pá. Eu dependo do meu pai ou do demônio? Foi assim que eu tive uma visão. E eu vi o sol na sua força. E uma escrita passou em torno do sol. 25 anos de guerra. Incrível. E eu estava no ano 20. E a lua brilhou. E começaram a cair os pés do céu. Pânico na terra. Saí da visão. Sem entendimento. Como é? Sol, lua, primeiro sol. Deveria, eu disse, o mais sensato seria a primeira aparecer lua, depois sol. Como primeiro aparece sol, depois lua? Não, não pode. Sol é maior. Como então assim? Oh, meu Deus, que nível então é esse? Mas estava aí a escrita, 25 anos. E quando a lua brilhou, era 20. Só que faltou entendimento só. Mais tarde, quer dizer que 25 anos, sol. 20, brilho da lua. Mas também a lua brilha com o resplandor do sol. E com a guerra no sol. Então, estão a entender? Isto, depois acreditei que seriam 25 anos. Já não tive mais dúvida, então disse, ok, então aquele bruxo, 25 anos. E fomos tirando, juntando as peças. O Principado cai em 2029. Ok. 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 Este é o dia do meu poder, 25 anos. Que o povo vai se apresentar voluntariamente. Agora não. Agora pode haver algumas apresentações, mas o ano do avivamento é esse. Depois de 25 anos da guerra, a terra vai receber a chuva seródia. A terra que teria envelhecido vai enobrecer.
além do caminho do mar, a Galileia das nações. O povo está em trevas, não é que estava, vai ver luz. E os que habitam na região em sombra da morte também. Amém? Uma história que se repete, eu repito essa história várias vezes e eu vos conto a mesma coisa. Incrível. Por isso, quando os factos estão a acontecer, deixem-me acontecerem. Os factos são importantes. Pode ser que estão a te fazer chorar. Depois vais cantar. Quando eu chorar, vou me lembrar. E até aqui. Podem te fazer chorar. Mas um dia vão se transformar em histórias que vão alegrar corações de muitos. Viu? Quando essas coisas aconteceram chorando. E eu nas matas sozinho. E eu estou aqui rodeado no meio de um povo. Estão a vir com santos ornamentos. Incrível. Com santos ornamentos. Veja só o que vai acontecer. Uma das promessas que me foi dada no dia do meu poder. Diz a Bíblia. Apacenta o teu povo, no livro de Miqueias 7:14. Com a vara, com a tua vara, o rebanho da tua herança. Que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacente-se em Bazã Gileade como nos dias da antiguidade. As nações, viu? Quando eu vos falo, está vendo aquele vídeo que vocês estão a ver aí? As nações o verão. Essa é a promessa. Quem já viu? Todo mundo já viu. As nações o verão. As nações saberão. E eu mostro a minha Bíblia. Fiz assim. É incrível. Olha, eu fiz assim. Estou no deserto? Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Estou no deserto. As nações. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Viste bem, Jeremias? Não, as nações vão se envergonhar, não somente vão ver e vão ficar envergonhados por causa do teu poder. Esse poder aqui. Por causa do teu poder, as nações vão ver e vão se envergonhar. E vão pôr a mão sobre a boca. E os seus ouvidos vão ficar surdos. E vão lamber pó como serpentes, como cobras da terra. Tremendo, sairão dos seus encerramentos. E com pavor, acima do medo, né? Com pavor virão ao Senhor. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Ainda não aconteceu isso? As nações vão lembrar pó, vão vir como serpentes, se enrolando no chão, tremendo, saindo dos seus encerramentos, com pavor, com medo, vão vir ao Senhor, aleluia, nosso Deus, e terão medo de ti. Mas nós vimos aqui por causa do teu poder. E não é qualquer poder, todo
o poder, ou então seu poder. Então esse é o dia do meu poder, em que as nações vão se envergonhar, vão temer, vão ficar surdos, vão tremer, vão ficar com pavor, vão ficar como serpente, vão cair no chão, vão se enrolar, vão vir como répteis que saem dos seus encerramentos, com pavor, vão vir ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Eu recebi essas promessas no deserto. Eu acreditei e hoje já podemos sentir alguns efeitos da manifestação desse poder incrível. Eu falei hoje no altar, eu não posso mirar porque os alarmes senão vão, vão disparar lá na Europa. Vou mandar chamar os bombeiros. A Alcina me mandou mensagem, não ontem, mas outro dia, que eu mirei no altar. Ei, Alcina, o alarme do seu prédio disparou. Os bombeiros vieram controlar-se, o que estava acontecendo aí, não sei o que. E disse que só entraram na casa dele, no quarto dele. Quando ele perguntou se. Ah, não está, né? Quando ele perguntou se entraram em todos os quartos, disseram não, só foram no teu. Chegaram lá e começaram a falar à toa. Tem comida aqui? Alarme do prédio disparou. Ontem também nós tivemos. Ah, está aí a Alcina de Levita. Ok? Isso é só para começar. E terão medo de ti. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus. Então esse dia ainda não aconteceu? Não, ainda não. Esse é o dia do meu poder, pai. E é esse dia que vai se apresentar o povo voluntariamente. Por isso vocês estão a ver a resistência. Estou a vos falar isso para vos mostrar que essa resistência é falsa. É um muro falso. Tem um dia que isso vai ser removido. Deixa o dia do meu poder chegar. Então é preciso eu completar o tempo que o Pai estabeleceu com seu poder. 25 anos são necessários para esta guerra. Desde o ano 4 do terceiro milênio, aliás, 24 do terceiro milênio, não, 24 não, o ano 4. Isto é N 21, disse que atrasaste 4 horas. Quer dizer que no, na virada do milênio o homem já tinha que começar, né? Amém. Temos a Safira, e eu tinha tido uma visão. Escute muito bem a visão. Eu tive uma visão de Deus, e eu fui levado até, e já contei aqui, né? Quanto mais sabedoria teve o pregador, mais sabedoria ensinou o povo. Ok. Graças a Deus, viu? Quanto mais sabedoria teve o pregador, mais sabedoria ensinou o povo. Então se cumpriu aquela palavra que a sabedoria e riquezas servem de sombra para muita gente. Assim como na riqueza, quando aumentam, também aumentam muitas bocas. Também a sabedoria, quando aumenta, aumenta muitos ouvidos que se juntam para vir ouvir. E eles saíram dos confins da terra para ir ver a sabedoria de Salomão. E Jesus disse: aqui tem aquele que é mais sábio do que Salomão. É muito forte. Hein? Então, feito isso, eu tive uma visão de Deus. O filho da perdição levou-me até dois edifícios. O outro edifício estava à esquerda e eu estava à direita. O que estava à esquerda estava ainda em forma, mas à direita já era um edifício com rachadura, já que levou muitas pancadas. E eu tive que escolher, não, preferi a direita. Eu antes falava, a guerra está aqui na direita, essa aqui não tem nada. A esquerda estava a UNITA, o prédio da UNITA, e à direita estava o prédio do MPLA. E eu fui para onde estava o MPLA, e o fio da perdição desapareceu. E fui levado a uma outra visão, e cruzei alguém que me disse, olha, está quase, quasíssimo para explorar as riquezas
de Deus. E ele falou, sim, daqui a pouco vou explorar a Safira. Isso foi no ano passado, tivemos essa visão. Então estamos a ver esses dias em que chegamos no MPLA e a UNITA. Agora vamos discutir, já prometi isso, vamos discutir, não com a UNITA, não, com o MPLA. A UNITA tá, o MPLA está esquerda, a UNITA. Vamos discutir o país com o MPLA. Vamos discutir, primeiro discutimos a parcela do país com os falsos profetas, depois discutimos com a mulher, agora vamos discutir com o marido, o MPLA. E esses ficaram para trás. Para trás é o caminho, são crianças, pá. Por isso, duas bandeiras do MPLA foram rasgadas. Estamos agora atrás da terceira bandeira. Quando a terceira bandeira cair, o MPLA sai do poder. Ok? Esse é o ouro provado no fogo. As riquezas insondáveis e inescrutáveis. Mestre muito forte. Tenho reparado que as novas pessoas que assim que entram já chamam o pai de mestre. Sim. O rapaz disse que até a madre me chamou de mestre. Avisa o mestre. É. Agora mais que eu recebi a sabedoria, já me foi entregue a sabedoria do alto. Controlam, só vão ver uma diferença em como fazer a exposição do conhecimento das coisas conhecidas. Como esmiuçá-las. Sabedoria do alto. É muito forte, pá. Eu recebi. Rivaz, já me deram a sabedoria, já. Mas sabedoria profunda, não é superficial. Agora estou a procurar, a perseguir agora o que é os mistérios, a ciência. Já recebi a sabedoria, agora estou atrás da ciência de Deus. O Pai tem tanta sabedoria e ainda assim aumentou. Tem dimensão própria. As pessoas não tinham chegado nessa dimensão, mas tinham recebido sabedoria. Como Paulo. Paulo não teria chegado nesse nível, mas recebeu a sabedoria. Então, não significa que essa sabedoria que estou a falar é como mais ou menos aquilo que Paulo fala. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Não significa que a pessoa só terá fé quando chegar na unidade de fé. Não, esse é o nível máximo. Eu cheguei no nível máximo da sabedoria. Aquilo que se chama plenitude da sabedoria. Incrível. É muito forte o que você está ouvindo. Agora, vamos buscar as riquezas mais profundas. Vais encontrar isso que Paulo fala, profundidade das riquezas. Começa com sabedoria e depois com a ciência. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. E vais ver que a ciência é o conhecimento. E vais ver que você não precisa alcançar esse nível para ter o conhecimento, mas tem o epicentro, ou então a plenitude, conhecimento revelado, sabedoria revelada, mistérios, enigmas, os mais profundos, para conhecer a ciência de Deus, para entender os intentos do Senhor, para esquadrinhar, aleluia, as coisas do Espírito. E o mundo, se quando eu entrei na quarta dimensão das estrelas, e uma voz soou, agora entraste na quarta dimensão, e os homens já não vão te entender. Muitos anos atrás, estamos no meado dos anos 2014. Imagina agora que alcançamos as pedras profundas
Estamos atrás das mais profundas. Quando mais profundidade as pedras se encontrarem, mais valiosas também serão. Então a ciência é mais valiosa do que a sabedoria. O epicentro da sabedoria, ou então a plenitude da sabedoria, é a safira. E para alcançar a safira, tivemos que romper a esmeralda, a pedra verde. Só que a esmeralda ainda não foi recuperada, porquanto precisamos ainda trabalhar, cada um dá cobertura a outro. A esmeralda tinha dado cobertura à safira e as outras duas pedras. Muita sabedoria, né? A esmeralda fez sombra na safira e as suas duas filhas, ou então as suas duas pedras inferiores à safira. Agora que rompemos a esmeralda, recuperamos as três pedras, que era a safira, não sei como é que se chama a outra, ah, as outras duas. Só temos na memória a safira e a esmeralda. E estamos a ir atrás de outras pedras, como é que é? Aquela pedra muito valiosa, mais valiosa das pedras, vermelha, chama-se quê? Rubi. Estamos atrás dos rubis, mas ainda tem a oitava, desconhecida nos seres humanos, uma pérola que iluminará a Terra, mais brilhante do que o Sol. Esta é a oitava pedra. É muito forte. Então já temos a safira, tá? Recebemos a safira. E uma voz soou do céu e disse assim: recebeste a sabedoria do alto. E eu fiquei muito feliz. E eu disse: trabalhei muitos anos para chegar até aqui. Agora vocês podem desfrutar da sabedoria. E Salomão disse assim: assim como as riquezas servem de sombra para muita gente, também a sabedoria. A diferença entre as riquezas e a sabedoria é que as riquezas não dão vida a quem que as possui, mas a sabedoria dá vida àquele que a possui. Mas que as duas servem de sombra para muita gente, pois aumentam as riquezas, também aumenta muitas bocas, aumenta a sabedoria, aumenta muitas mentes e muitos ouvidos para ouvir e aprender. Diz enquanto o pregador mais sábio se tornou. Como é que está escrito? Quem sabe? Quanto mais o pregador. Falava de Salomão. Parece que mais gente se juntaram para ouvir as suas pregações, sua sabedoria, né? É, isto é a sabedoria do alto, e assim muitos ouvidos se juntarão para vir ouvir. Incrível. Amém. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Os doentes serão curados agora. Você que está doente, coloca a mão no lugar que está doente. Onde está sentindo dor, não tem enfermidade, põe a mão. Você que está a fazer pedido de dinheiro roubado, mala perdida, pense nisso aí. Eu vou assoprar e vai acontecer os milagres. Não somente cura, libertação, restauração, perdidos achados, perturbação aos bruxos, doques. Não vale a pena escrever nada aí. Não escreve na peço cura da HIV. Não é que eu pedi. Eu não pedi para você pedir. Eu pedi para você colocar a mão no lugar da enfermidade. Obedecer é melhor que sacrificar. Ok? Pedis tanto e não recebes nada. Porque não tendes fé. Agora, vós já tendes fé. E fé é obedecer. Faça o que eu te falei. Coloca a mão no lugar da enfermidade e abra a tua boca. Não somente as curas vão acontecer, e também
Alguém disse que a mala desapareceu, vai aparecer. Alguém disse que roubaram dinheiro, vai ficar perturbado o ladrão e vai trazer o dinheiro de volta. Alguém que vai viajar, alguém que tem não sei o quê, alguém que não sei o quê. Não importa, não poderia falar. Se eu falar dos problemas dos seres humanos, ficaria aqui 2 horas a citar problema, 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 problema. Então eu não preciso citar. Cada um com o problema dele, que vai receber solução. E também cada um com a fé dele. Pense no problema, na situação, estarás a colocar em exercício, em ação a tua fé. E eu tenho fé. Eu vou assoprar doenças, demônio, perturbação, soluções vão vir. Agora, in the name of Jesus, para que fique sabido que o Senhor me ungiu para esta hora. Aleluia. Em busca do dia do meu poder, mas que eu já tenho alcançado, nisto eu estou a viver, a falar e a pensar. Agora, em nome de Jesus, recebam, em nome de Jesus Cristo, sejam curados. Você está livre. Os que estavam com frio, das febres já estão a calorear. Os que tinham HIV, seus corpos estão quentes, sinal da cura da HIV, pois tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Aleluia. Corações bateram, convicção da resposta, certeza nasceu no teu coração. Sim, pode acreditar. Oh, recebam. Hoje é dia das maravilhas. O povo que escapou da espada achou graça no deserto. E eu vou operar maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Eis aqui as maravilhas que ele está a operar. Mas ainda assim não é dia do meu poder. Há um dia reservado, estabelecido nas contas do céu e pelo seu poder. E ninguém pode revogar isso. Manda o teu testemunho. Procura, faz primeiro o teste. Você que não falava, fala. Você que não andava, anda. Você que não comia, vai comer. Você que não sentia paladar, vai. Você que não me ouvia, estás a me ouvir agora. Você, qualquer. É incrível. Câncer, procura os caroços, procura. Vai no banheiro, você que tem hemorragia, vai procurar não sei quem. Já era hemorroides. Estamos à espera dos vossos testemunhos.